Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, versículo de número 3 e versículo de número 12. O tema aqui, o subtítulo diz assim: acerca de provações e tentações. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e versículo de número 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: meus irmãos, aqui está referindo a mim, a você, a nós, a todos que aqui se encontram nesta noite. Está no plural. Ninguém está isento desta palavra que nós estamos lendo nesta noite. Tem de grande gozo, prazer. Você tem que ter alegria, prazer. Quando caídes em várias tentações. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Versículo 12. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa felicíssimo o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido os que o ama. Você pode se sentar. Preste bastante atenção na última frase que nós acabamos de ler. A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui já é uma promessa. A coroa ou a vida eterna só vai ser para aqueles que Deus ama. É uma promessa. A coroa não é dada para qualquer pessoa. Então preste atenção. O tema é: só vence o processo quem suporta o processo. Se eu perguntar para mim e para você nesta noite, todos nós que aqui estamos, passamos por diversos processos. Até para nascer, temos que vencer o processo. Às vezes você está aqui nesta noite e a sua gestação não foi fácil. Às vezes, para você ser gerado no ventre da sua mãe, a sua mãe enfrentou muita dificuldade, muito obstáculo. Para mim e você está aqui nesta noite, isso é o quê? Um processo. Até para nascer é um processo. Tem pessoas que nascem em meio a uma turbulência, mas ele conseguiu vencer o processo. E quando Deus nos deu essa mensagem, Deus me mostrou um homem que era um homem muito importante na sociedade. Era um homem muito conhecido diante do exército da Síria, o general chamado Naamã. Esse homem era muito importante. Esse homem era um homem que venceu diversas batalhas com o exército da Síria. Ele vestia as melhores roupas. Ele colocava sobre a sua pele o ouro, a prata. Sobre a sua pele ele colocava os linhos mais finos daquela época. Mas por trás daquele linho fino, ele escondia uma grande enfermidade. Aonde transpassava a dor, aonde
transpassava o mau cheiro porque ele tinha lepra. E naquela época não existia cura para a lepra, como hoje. Hoje existem muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu achar a solução para ela. Mas eu quero te falar algo nesta noite. É só para quem crê. Existe um Deus todo poderoso, que a medicina, a enfermidade, tem que dobrar o joelho perante Ele. Não existe algo na sua vida, na minha vida, que Deus não possa realizar. Então Naamã estava com um grande problema, que ninguém conseguia resolver. Talvez você está aqui nesta noite, com um problema, que ninguém consegue resolver para você. Você pode ir atrás do melhor advogado, você pode ir atrás do melhor juiz, você pode ir atrás do melhor promotor, que ele não consegue resolver o seu problema. Você pode ir no melhor médico que se encontrar dentro do Brasil ou fora do Brasil, ele não vai resolver o seu problema. Existe algo dentro de você que só Deus tem o poder de resolver. Mas para isso acontecer, eu e você temos que querer. Como Naamã teve que querer. Primeiro processo de Naamã, renúncia. Eu faço uma pergunta para mim e para você. Será que estamos dispostos a renunciar ou abrir mão daquilo que nos distancia de Deus, para Deus ser o primeiro na nossa vida? Sim ou não? A resposta é sua. Primeira coisa que Naamã teve que fazer, renúncia. E naquela época existia um grande profeta, profeta Eliseu. Hoje existe ainda grandes profetas de Deus. O que é ser profeta de Deus? Aquele que ensina o verdadeiro cristianismo. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Profeta não é aquele que sai falando um montão de coisas, sendo que não é autoridade de Deus. Profeta aqui que eu estou referindo é Eliseu, um homem de Deus que falava aquilo que Deus orientava. Por que Naamã foi abençoado? Deus pega a coisa simples para fazer o extraordinário acontecer. Na casa de Naamã existia uma garotinha que cria num Deus poderoso. Um dia ela vendo o sofrimento de Naamã, ela chega perto da esposa de Naamã e fala assim: existe em Israel profeta de Deus, e se ele orar a Deus e Deus responder a ele, Naamã será curado. Para eu e você receber o milagre, nós temos que ter fé. Porque se você não tiver fé, você não recebe o milagre. Você não tem resposta de Deus. Primeira coisa, Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas o Jordão era um rio sujo. O Jordão era um rio contaminado. Para você entender o que Deus quer falar com você e comigo. É a mesma coisa se Deus chegar perto de mim, de você falar assim: você vai descer no Mare Honório e vai mergulhar 7 vezes no Paraibuna. Aí você vai responder assim: mas o Paraibuna, o esgoto corre nele, as pessoas jogam lixo dentro dele, é uma água que é poluída,
De vez de eu ser sarado, eu vou sair mais enfermo. Ei! Deus quer ver até onde eu e você confiamos nele. Aí Naamã questionou: por que existem outros rios em Damasco, que as águas são mais puras? Por que ele não vai mandar eu mergulhar lá? Temos que renunciar, irmão. Temos que renunciar, às vezes, à posição que estamos na sociedade. Primeira coisa que o profeta falou com ele: você vai se banhar no Jordão. Aí eu te pergunto, Deus pediu uma coisa difícil? Não. O que Deus tem te pedido para um milagre acontecer na sua vida? Ele só tem te pedido, a mim e a você, que obedecemos a sua palavra. Mas só que tem muitas pessoas que estão subindo no altar, estão torcendo o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo é simples. Ele salva, ele batiza e ele voltará. Jesus é o quê? O caminho. Existe somente um caminho para a vida eterna. E é Jesus. Então, segundo, Naamã não entendeu o propósito de Deus. Às vezes eu e você, irmãos, não compreendemos o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Às vezes nós questionamos quando Deus começa a tratar na nossa vida, como Deus começou a tratar com Naamã. Ele começa a questionar. Quando Naamã saiu do palácio, ele levou consigo ouro, prata, vários utensílios para comprar o quê? O profeta. Um homem de Deus e a mulher de Deus você não consegue comprar, porque ele já foi comprado com o sangue de Jesus. E quando você é homem e mulher de Deus, não existe ouro e nem prata que possa comprar a sua fidelidade com Deus. Naamã queria comprar fidelidade. O profeta não queria saber nem quem era Naamã. Ele só falou assim, ó, chegou Naamã, fala para ele assim, só mergulhar. O que Naamã imaginou? Eu sendo general, eu vou ter prioridades, eu vou passar na frente de todo mundo, ele vai chegar diante de mim, vai dobrar o joelho, vai pôr a mão na minha cabeça, vai orar. O profeta não quer saber nem quem é Naamã. Existem pessoas hoje assim, que elas se constituem importantes na sociedade e ele acha que tem que ter privilégio. Às vezes ele vem na igreja, ele acha que tem que ter privilégio. Você não pode comprar o profeta. A bênção de Deus você não pode comprar. A bênção de Deus ela já foi paga. Ela é grátis, é gratuita. Mas para eu e você recebermos, nós temos que ter fé. Quando Naamã viu isso, já frustrou o pensamento do general. Ele falou assim, poxa, eu vou ter que me humilhar perante todo mundo, eu vou ter que descer lá embaixo para todo mundo ver eu sendo humilhado. Não, Deus só quer ver até onde nós cremos nele. Naamã mergulhou a primeira vez, ele saiu curado? Não. Ele mergulhou a segunda vez, saiu curado? Não. Naamã ficou indignado. Naamã ficou irritado. Naamã ficou nervoso. Ele pegou os seus criados, seus soldados, tudo que ele trouxe foi embora. Aí no meio do caminho, um dos criados dele falou assim, meu senhor, ele te pediu uma coisa tão simples e o senhor não quer fazer? Assim é Deus. Deus está pedindo uma coisa tão simples da humanidade, mas a humanidade não quer, que é obedecer, que é crer, que é ter fé,
que o único que tem poder para mudar o ser humano é Deus. Todo dia que você liga a televisão, todo dia que você abre as redes sociais, você fica escandalizado nas coisas que estão acontecendo. O único que tem poder para mudar tudo isso que eu e você está vendo é Deus. Não existe e não existirá homem na terra capaz de mudar o ser humano. O único que muda o ser humano é Deus, mas o ser humano tem que querer Deus, como Naamã. Aí Naamã volta. Terceiro, a cada mergulho na água, sua mente refletia a sua vida. Toda vez que eu e você passamos por um processo, nós fazemos uma reflexão de tudo o que você já passou, de tudo que você está passando e ainda vai passar. Por que só no momento difícil que nós fazemos uma reflexão na nossa vida? Vou te dar um exemplo. Quando eu fui preso, e quando eu estava preso, ali passou tudo na minha vida, desde quando eu era criança, desde quando a minha mãe me deu a luz, eu vi tudo o que eu passei até chegar aonde eu estou hoje. Um processo. Talvez você já passou também um momento difícil. E nesse momento difícil você fez uma reflexão de tudo que você já passou e da oportunidade que Deus está te dando hoje. Irmão, a oportunidade que eu e você está tendo aqui hoje, ela é única. Você não sabe se amanhã você vai ter essa oportunidade de novo. Naamã refletia. Naamã muito ocupado. Sabe o que está acontecendo hoje? O ser humano está ocupado para Deus. A igreja está ocupada para Deus. O mundo está ocupado para Deus. A humanidade está ocupada para Deus. Ocupada com o quê? Compromisso. Às vezes nós pegamos tanto compromisso na nossa vida que ficamos ocupados para Deus. E Naamã não era diferente. Naamã era um general. Ele tinha ocupações, ele tinha preocupações, ele tinha inimigos para abater, ele tinha lugares para conquistar, mas estava ocupado para Deus. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão ocupadas para Deus. Deus vem e bate na porta, e só tem a plaquinha lá, ocupado, ocupado. E Naamã viveu uma grande parte da sua vida ocupado por Deus. Para Deus. Cheio de compromisso. Às vezes pegamos tanto compromisso que não temos a capacidade de fazer nenhum deles com perfeição. Compromisso é diferente de obrigação. Tem pessoas que estão vindo na igreja por obrigação. Você tem que ter compromisso. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm com Ele. Como nós lemos aqui em Tiago. For provado, receberá a coroa da vida. Só vai receber a coroa da vida se você, se eu, se nós formos aprovados por Deus, não pelo homem. Às vezes nós queremos ser aprovados pelo homem. Você tem que ser aprovado por Deus. Quem tem que te aprovar é Deus, porque Ele é que vai dar a coroa da vida, a promessa, reconhecendo por suas vitórias. Segundo processo, fé. Primeiro foi renúncia. Segundo, fé. Havia uma menina na casa de Naamã
E aí, houve uma oportunidade. Às vezes, Deus tem usado uma criança para falar com você. Às vezes, Deus tem usado uma situação para estar falando com você. É a oportunidade. Mas, às vezes, não observamos. A menina foi a oportunidade. Mas para ele ser curado, ele tinha que ter o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para mim, você está aqui nessa noite, irmão, temos que ter fé. Está frio, você deixou o conforto da sua casa, você deixou os seus afazeres para estar aqui. E se você está aqui, é porque você tem fé. E a sua fé vai promover o quê? Um milagre. Como Naamã alcançou. Agora preste atenção. Sair de sua terra em busca da cura foi um ato de fé. Ele acreditou. Ele determinou. Ele colocou dentro dele. Eu vou ser curado. Assim é eu e você, irmão. Às vezes, você vem na igreja e você fica selecionando quem vai orar para você. É mentira que eu estou falando? Às vezes tem 10 pastores aqui, ó. Aí lá de trás ele já vem assim e fala, ó, não, aquele lá não. Não, aquele lá não. Eu quero aquele. Talvez a bênção está naquele que você desfez. Porque a bênção não está no pastor. A bênção quem dá é Deus. Quem está aqui na frente é simplesmente um canal, um veículo, um milagre acontecer na sua vida. A menina tinha conhecimento. A menina era importante. Ela só cria num Deus poderoso. Ela foi o quê? O veículo, o canal. E passou aonde estava a resposta, aonde estava a solução, a minha resposta, minha e sua, está na Bíblia, na palavra. Naamã saiu e creu. Assuma publicamente a sua fé. Hoje, se você declarar publicamente a sua fé, você é questionado, você é julgado, as pessoas fazem várias calúnias ao seu respeito. Estamos vendo isso na rede social. Essa é a realidade, irmão. Só que os direitos são iguais. Todo mundo tem direitos iguais. O meu direito tem que ser respeitado, como o seu direito tem que ser respeitado. Só que as pessoas da sociedade querem ter respeito, mas não dão o respeito. Se eu publico a minha fé diante de todos, as pessoas têm que me respeitar. Assim é quando alguém vem a público e fala que não quer Jesus. Você tem que respeitar, é a opinião dele ou dela. Mas tem que haver o quê? Respeito. E Naamã tinha que assumir publicamente a sua fé para um milagre acontecer. Terceiro processo. Naamã era dedicado, ou seja, ele teria que dedicar agora a sua vida para Deus. Você estaria disposto a dedicar o seu melhor para Deus? Por que na empresa que você trabalha você faz o melhor? Por que lá fora, tudo que você vai fazer, você faz o melhor? E quando nós chegamos na igreja, queremos fazer o resto. Na igreja, é o lugar que eu e você temos que fazer o melhor. Por que você faz o melhor na empresa? Porque se você não fazer o melhor, você é dispensado. Então você tem que dar o seu melhor, não tem? Para você continuar na empresa? Assim na igreja. Nós temos que dar o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer para Ele. Você não faz para o homem,
você está fazendo para Deus, e quem vai te recompensar vai ser Deus. É o que está escrito aqui em Tiago, ó. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama realmente Deus? Será que realmente nós amamos Deus? Temos que fazer na nossa vida com dedicação ao Senhor. Quarto processo, na vida de Naamã, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. Às vezes nós queremos sacrificar do que obedecer. A ordem para Naamã foi muito simples. Naamã, você só mergulha. Ele tinha que quê? Só obedecer. Mas ele quis sacrificar. Ele quis achar meios. Ele quis achar outros destinos para ele ser curado. É só obedecer, irmão. O sucesso para a minha vida e a sua vida é simplesmente obediência. Nós só temos que obedecer a palavra. As pessoas acreditam em Deus e confiam no homem. Tem muito homem fazendo promessa em cima do altar. E ele não tem capacidade para fazer. Ele acredita em Deus e confia no homem. As pessoas hoje estão colocando a sua confiança no homem e acreditando em Deus. Você tem que acreditar no homem e confiar em Deus. Porque só Deus pode mudar a história da sua vida. Só Deus pode resolver a situação que você está vivenciando agora. O homem não tem a capacidade de fazer nada por você. Só Deus. Naamã tinha dinheiro, Naamã era general, mas ninguém podia fazer nada por ele, a não ser Deus. Ele foi na fonte, no lugar certo, na hora certa. Seja obediente até o final, para você receber um milagre. Às vezes, nós queremos ser abençoados no primeiro dia que você vem na igreja. Irmãos, para eu e você ser abençoado, é um processo. Há um tratamento. Não é de hoje para amanhã, você já vai estar num lugar alto. Não, irmão, é um processo. Cada dia nós subimos um degrau na nossa vida com Deus. Há processo que nós temos que passar por ele para alcançar um milagre. Naamã passou por esse processo. Quinto, humildade. Temos que ser humilde. Quando passamos momentos difíceis, temos que ser humilde de chegar perto de alguém e falar: irmão, eu necessito, eu anseio por ajuda. Reconhecer a sua carência de igualar com outras pessoas que eram inferior a ele. Naamã teve que se igualar. Naamã teve que deixar a posição de general e se igualar às pessoas que eram menor do que ele, para receber um milagre. E hoje tem pessoas querendo receber um milagre pela posição que ele exerce. Há momentos que eu e você temos que se igualar às outras pessoas para sermos abençoados. Deus não faz acepção do grau que você exerce na sociedade. Deus não faz acepção na sua condição financeira. Todos nós temos que se igualar um ao outro para sermos abençoados. Mas existem muitas igrejas que têm feito a separação de desigualdade social. Só recebe o que dá mais. E não é assim que funciona. Porque Jesus deu de graça. E Ele dá de graça até hoje. Só que eu e você temos que se igualar. Temos que ser iguais
ao irmão que está na direita, ao irmão que está na esquerda, porque um só tem o poder para dar a vitória que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Só Deus tem a condição de dar. Temos que se igualar às outras pessoas. Não é a sua posição que vai te colocar na frente. Temos que nos igualar para receber um milagre. Humildade tem a ver com aceitar humilhação. O que é humilhação? Humilhação não é você ser desprezado perto de todo mundo, não, irmão. Humilhação é você reconhecer. É sinal de humildade. Reconhecer que nós temos que ser submissa a Deus, que é todo poderoso. Você alcança um milagre sendo arrogante? Você alcança um milagre sendo durão? Não, temos que ser o quê? Humildes. Nos humilhar, reconhecer aos pés do Senhor. E Naamã teve que reconhecer, ele teve que se humilhar aos pés do Senhor. Cada mergulho era um sinal que ele precisava ser tratado para receber a cura. Sexto processo, compromisso. Quero fazer uma pergunta para mim e para você. Está disposto a hoje assumir um compromisso com Deus? Você tem que assumir um compromisso com Deus, não com o homem. Naamã teve que assumir um compromisso. Ele abriu mão de tudo o que ele viveu para assumir um compromisso com Deus. Naamã assumiu publicamente a sua fé no Deus de Israel. Para um general da Síria, seria grave deixar de servir os seus deuses e servir ao Deus vivo. Você está disposto a abrir mão daquilo que te separa de Deus? Existe muito cristão ainda, irmão, que Deus não tem sido o primeiro. Tem pessoas que acham que para ser abençoado ele tem que ter. Você tem que ser. Ter é Deus que te dá. Deus tem que ser o primeiro. Mas para muitos cristãos, para muitos que têm ensinado o Evangelho, para você estar próximo de Deus, você tem que ter. Você tem que ter uma boa casa, você tem que ter um bom carro, você tem que ter uma conta bancária alta. Você tem que ser. Porque você sendo, as outras coisas vão te ser acrescentadas. Quem vai te acrescentar? É Deus. Ele vai acrescentar mediante aquilo que você necessita. Cada dia da sua vida. Quando Deus mandou o maná para o povo de Israel, lá no deserto, eles queriam pegar para o dia de amanhã. O que acontecia? No outro dia estava cheio de quê? De bicho. Viva o hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Tem cristão que está vivendo hoje, mas já pensando no amanhã. Você tem que viver hoje, é o agora. Ninguém aqui tem a garantia que vai acordar amanhã. Você tem que viver hoje, porque hoje pode ser a última oportunidade que Deus está te dando para mudar a história da sua vida, mudar a história da sua casa, mudar o processo que você está vivendo. É hoje, não é amanhã não. O amanhã cabe a Deus, o amanhã pertence a Deus. Você está disposto a largar tudo? Em gratidão por sua cura, resolveu dedicar a sua vida ao Senhor. Olha só, irmão. Naamã largou tudo para dedicar a sua vida ao Senhor. Você está disposto a largar tudo aquilo que te afasta de Deus e assumir um compromisso para você servir ao Senhor? Para você adorar o Senhor? Para você ensinar o verdadeiro evangelho do Senhor? Naamã abriu mão. Gratidão pelo milagre. Existem pessoas que recebem o milagre de Deus e não voltam mais na igreja.
Pessoas ingratas. Você tem que ser grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você tem que ser grato por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe aonde você vivenciou grande parte da sua vida. Se não fosse Deus, você já estaria o quê? Morto. Seja grato. Tenha gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Compromisso com Deus deve ser resultado de uma experiência de milagre. Qual a experiência de milagre na sua vida? Qual foi o maior milagre que Deus já fez na sua vida? Vou te contar uma experiência. Quando eu era criança, Satanás queria matar eu e meu irmão. E minha mãe vinha muito na igreja e pegava muita corrente para a família. Um dia o diabo manifestou na vida da minha avó e falou assim, na boca dela: eu não posso com a mãe deles e eu vou matar eles. Uma vez eu cheguei lá na igreja, era lá no Bonfim. Cheguei lá na igreja, arrastando igual uma cobra. Me deu uma paralisia da cintura para baixo. Quando o pastor orou para minha avó que o Satanás saiu dela, eu voltei a andar. Há processos na nossa vida que Deus quer mudar nesta noite. Talvez você está aqui e quantas vezes Satanás já tentou te matar. De várias formas, Satanás já tentou te matar. Ele só não te matou porque Deus tem um propósito para a sua vida. Porque Deus quer realizar um propósito na sua vida. Não era para me estar aqui. Porque ele tentou de várias formas. Mas quando Deus escolhe alguém, como escolheu a mim, escolheu a você, como nos escolheu, não tem homem, não tem inferno, não tem demônio que pode impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando Ele tem um projeto para acontecer na nossa vida. Eu e você não era para estar aqui mais. Eu não te conheço, mas você sabe a história da sua vida. Você sabe o que você já passou, desde quando você já nasceu. Você sabe de tudo que você já perdeu. E você achou que não ia conseguir. Você achou que não ia suportar. Mas Deus te deu força para suportar o processo que está em andamento na sua vida ainda. Porque o maior ainda está por vir. O maior de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas tem que suportar o processo, a dor, a perca, a lágrima, o sofrimento, para alcançar a vitória. Naamã achou que seria fácil. Naamã achou que teria prioridades. Ele se enganou. Todo homem, toda mulher tem que suportar o processo. Faz parte do propósito. Faz parte daquilo que Deus sonhou. Faz parte da sua história, da minha história, da nossa história. Faz parte. Porque é vinda de Deus. O homem submisso interessa em servir a Deus. Sétimo processo: perdão e paz. Quem nos perdoou? Quem tem nos dado paz? É Jesus. Nós cometemos um grande erro na nossa vida. É um erro gravíssimo que o ser humano comete, de falar que nós aceitamos Jesus. Quem é eu e você para aceitar Jesus? É Ele que nos aceitou.
porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Jesus é santo. Quem aceitou eu e você foi Jesus. É Ele que nos aceitou. Então aprenda o certo. Quem nos aceitou foi Jesus. Porque Ele se despiu da sua glória. Ele deixou a sua glória para se fazer homem, pecador, como eu e você. E Ele venceu tudo que Ele passou, sendo homem. Existem muitas pessoas também ensinando errado, que Jesus venceu porque Ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus, mas Ele era homem, como eu e você. Nós somos 50% homem, 50% espírito. Assim era Jesus. Vou te mostrar o lado humano de Jesus. Quando Ele começou a orar no Getsêmani, Ele começou a sentir o quê? Angústia. Ele começou a sentir o quê? Medo. Ele começou a sentir o quê? Dor. E Ele orou e falou assim: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Quando Ele falou que isso era o lado o quê? O lado humano. Porque Ele sabia que o lado humano dele não suportaria o processo que Ele ia ter que passar. E quem veio e deu graça a Ele? O Espírito Santo de Deus. Os 50% Espírito veio e fortaleceu Ele. Assim eu e você, irmão. Quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já falou assim: eu não prego mais, eu não visito mais, eu não oro mais? Aí o Espírito Santo vem e te coloca de pé. Você continua fazendo. É o que você está fazendo aqui. O que não deixou eu e você parar é o Espírito Santo. Porque o lado espiritual é mais forte. E tem pessoas que ficam ensinando que Jesus venceu porque Ele era filho de Deus. Ele era homem, irmão. Sujeito aos mesmos erros, sujeito aos mesmos desejos que eu e você temos hoje. Mas Ele venceu através de quê? Da oração, da palavra, do compromisso com Deus. Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a verdade que mostra o caminho para mim, para você. Nesta noite, irmão, saia daqui conhecendo a verdade. Ela muda o homem. Você pode passar por terapia, você pode ser internado, você pode se isolar. Quem transforma o homem é a palavra. Porque o dia que você estiver diante da tentação, quem vai te dar força para vencer o quê? A palavra. É a palavra que traz o sustento, é a palavra que traz o alimento, é a palavra que traz o escape. Quando José foi tentado com a mulher de Potifar, a mulher ficou nu diante dele. O que ele fez? Ele encarou? Não. Ele venceu ela por quê? Por causa da palavra. Porque ele era um homem de oração. Ele tinha compromisso com quem? Com Deus. Eu e você só vamos vencer se tivermos compromisso com Deus, com a palavra. Aí o Espírito Santo vai dar o escape. O Espírito Santo vai te dar a solução. O Espírito Santo vai te dar a resposta. O Espírito Santo vai te dar a direção. O Espírito Santo vai te mostrar o que você e eu temos que fazer para sermos vitoriosos. Perdão e paz. Um dia eu e você fomos perdoados por Deus. Um dia eu e você vivíamos atribulados. Hoje, o mundo está vivendo aí um caos, mas você ainda tem condição de deitar no seu travesseiro e dormir em paz. Porque Deus tem te dado a paz. O Deus poderoso é o Deus de paz. Porque é Ele que cuida de nós. É Ele que perdoa. É Ele que cura. É Ele que liberta. É Ele que traz a paz. É Ele que traz a transformação. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Se eu perguntar aqui agora, vários irmãos têm coisas difíceis para resolver lá fora. Tem coisas às vezes que estão na justiça. Como eu vivenciei 15 anos na justiça.
mas Deus deu vitória. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas se você crê nessa noite, Deus vai te dar vitória. Como Deus deu vitória a Naamã. Naamã não voltou para casa mais leproso, pastor Moisés. Ele voltou curado. Ele não foi curado só fisicamente. Ele recebeu a cura da alma, do espírito, do coração e levou para sua casa a salvação. Deus quer fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida. Não só na minha, mas no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, na sua casa, nos seus familiares. Deus quer fazer a obra completa. É o que Deus quer fazer hoje, na minha e na sua vida. Deus quer te dar paz. Deus quer tirar você dessa turbulência. Deus quer te dar paz. Tem pessoas que não conseguem dormir. Tem pessoas que para dormir tem que se dopar de remédio, porque não tem paz. O único que dá paz é Jesus. Ele é a paz que a humanidade necessita. Ele é a solução que a humanidade necessita. Mas o ser humano tem que reconhecer que a mudança só vem em Deus. Naamã reconheceu. Não sentia mais as feridas no corpo. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, vestindo as melhores roupas, mas a sua alma está ferida, o seu coração está enfermo, o seu espírito está doente. E se você crê nesta noite, Jesus tem o poder de fazer uma limpeza na sua vida, de você sair daqui hoje curado, transformado, recebendo um novo coração de carne, um novo coração dado por Deus. Se eu e você, até hoje, estávamos vindo para a igreja com um coração de pedra, Deus hoje te dá um coração de carne. Coração aquebrantado, um espírito contrito, para entender aquilo que Deus está falando comigo e com você. A maior revelação, a maior profecia é a palavra. A Bíblia tem resposta para tudo que eu e você estamos vendo no mundo. Mas só que o ser humano não quer ler o manual da verdade. Vou te dar um exemplo. Quando você compra um eletrodoméstico sofisticado, você tem a paciência de ler o manual? Não. O que a gente faz? Pega o controle, aqui liga, aqui desliga, e aqui deixa mudo, aqui muda de canal, e aqui entra na rede social. Só isso que queremos saber. Ei, o que você comprou, tem muita coisa boa para te oferecer. Assim é a Bíblia. A Bíblia fechada é como um livro comum, qualquer. E tem pessoas que estão carregando ela, e só ela aberta só o dia que ele vem no culto. Os outros dias da semana, ela fica fechada. Ela fica empoeirando. Aí ele pergunta assim, por que Deus não fala comigo? Deus quer falar com você a todo momento. É só você abrir a Bíblia que Deus vai falar com você. Deus quer falar com você a todo instante. Só que nós andamos muito ocupados para ouvir Deus falar. Aí Deus faz o quê? Ele senta do lado do sofá lá, pastor, e fica te olhando. Eu quero falar com ele, mas ele está ocupado. Ele está ocupado com a televisão. Ele está ocupado com a rede social. Ele está ocupado com o serviço dele. Ele está ocupado com o que ele vai fazer amanhã. Ele está preocupado com o que vai fazer em dezembro, dia 31. Está ocupado. A humanidade está ocupada para Deus. E Deus está de braços cruzados. Está esperando eu e você abrir a porta. Porque Jesus bate. Satanás arromba. Jesus dá vida. Satanás destrói a vida. Jesus quer dar vida em abundante. Satanás quer destruir tudo que você tem. Jesus quer te dar vida eterna. Satanás quer te dar condenação eterna com ele. E ele não quer só levar você. Ele quer levar a sua casa, a sua família. Então é hora de nós ouvirmos Deus falar conosco. Deus tem falado com a igreja. Se você olhar cada pregador que tem subido aqui,
Uma mensagem está encaixada dentro da outra. É uma engrenagem. E Deus está falando com você. Mas às vezes a gente está ocupado. Larga tudo que você está fazendo. Sai daqui hoje com um compromisso com Deus. Porque quando você assumir um compromisso com Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Deus vai pelejar aquilo que você precisa alcançar a vitória. Porque Deus peleja as nossas pelejas. Quando Deus tirou Israel lá do Egito, Deus foi à frente de Israel. Deus não deixou Israel caminhar de qualquer jeito, não, irmão. De dia, era um calor insuportável. O que Deus fazia? Mandava a nuvem. De noite, um frio que ninguém aguentava. O que Deus mandava de noite? A coluna. Deus pelejava pelo Israel. Deus peleja por mim, por você, irmão. Deus não chamou em você para ficar dando tiro no escuro, não. Deus nos chamou com uma direção, aonde Ele é o caminho. É Ele que dá a direção. É Ele que te conduz. Eu e você somos o veículo de Deus. Quer entregar hoje a direção da sua vida para Deus? Quer entregar hoje o controle da sua vida na mão de Deus? Se eu e você hoje sairmos daqui hoje, com essas duas coisas, entregando a direção da nossa vida e o controle, vamos obter mais respostas. Vamos contar mais testemunhos. Porque Deus vai ser o primeiro. Deus tem que ser o primeiro. Ele que tem que conduzir a nossa vida, irmão. Enquanto eu e você acharmos que o nosso conhecimento, que a nossa capacidade, que a nossa força, que a nossa posição na sociedade nos dá privilégio, vamos ser derrotados. Mas o dia que eu e você entregarmos a direção e o controle na mão de Deus e Ele direcionar, vamos obter mais respostas. Vamos ser mais bem-sucedidos. Vamos alcançar aquilo que nós almejamos. O que você mais almeja na sua vida? Eu almejo duas coisas na minha vida. A minha salvação e a salvação da minha casa. É o mais importante da minha vida. O resto, se eu merecer, Deus vai dar. Mas o que eu mais almejo na minha vida é a salvação minha e da minha casa. Esse é o maior objetivo que você tem que ter na vida. Porque as demais coisas, quem vai acrescentar é Deus. Busca o reino. O reino é o quê? A verdade, a palavra. Porque as outras coisas Ele vai te acrescentar. O que você precisa, Deus vai te acrescentar. Como acrescentou a Israel, Deus vai te acrescentar. Busca primeiro o reino. Tenha um compromisso. Fala, Senhor, hoje eu assumo um compromisso. Cuida da minha casa. Cuida da minha família. E você vai ver as bênçãos de Deus vindo sobre a sua vida. Não sentia mais as feridas do corpo. Seria aceito pelas pessoas. O leproso naquela época era discriminado. Existia naquela época o arraial dos leprosos. Todo mundo que tinha lepra, ele tinha que abandonar sua casa, sua família. Porque ele não podia viver em comunidade. Ele não podia viver próximo. O que aconteceu? Quando ele saiu de lá, Deus falou assim, não, você vai viver agora em sociedade. Você vai poder abraçar. Você vai poder chegar perto de alguém e falar assim, olha o que Deus poderoso fez na minha vida. Ele voltou a viver em sociedade, onde ele era discriminado. Às vezes você é discriminado pela fé que você exerce. Às vezes o local que você trabalha, as pessoas não aceitam a fé que você profere. Mas você tem que fazer a diferença. Você tem que ser homem e mulher de Deus, para as pessoas verem que Deus está na sua vida. Não precisa você falar para ninguém que você é crente, não, irmão. Quando você tem Deus na sua vida, só de você falar as pessoas reconhecem.
Primeira coisa que ela olha em você e fala, você é diferente. Ah, mas por quê? Você fala diferente. Tem muita gente que está falando aí, gritando para todo mundo que é crente, mas não é, não vive. Jesus saía gritando lá que ele era Jesus? Não. Muitas vezes que Jesus operava grandes milagres, quando a multidão começava a gritar por ele, ele já não estava ali mais. Ele já estava em outro lugar. Você ser servo de Deus é você ser testemunho, é você ser sal, é você ser luz, que faz a diferença. Não é você ficar gritando para os outros que você é crente, não. É você fazer a diferença nas atitudes, no seu agir. As pessoas verão que você é diferente. As pessoas vão olhar para você e ver Jesus. As pessoas vão chegar perto e querer vir à igreja. Por causa de quê? Do seu testemunho. Quando você é homem e mulher de Deus, as pessoas têm o prazer de estar ao seu redor. Agora tem crente que as pessoas têm horror de estar perto dele, porque ele não vive o que prega. Então você ser de Jesus é você fazer a diferença. É você falar na hora certa. É você trazer a palavra na hora certa. Aí você vai ver o agir de Deus. Aí você vai ver as pessoas que ser transformadas, ser aceita pelas outras pessoas. Serviria um Deus verdadeiro. Este processo foi formado, que Deus quis usar para curar Naamã. Deus queria usar o Jordão e a menina para Naamã ser curado. Deus poderia ter curado Naamã imediatamente, como Deus pode te curar aqui imediatamente. Mas volta lá atrás do que eu te perguntei. Até onde você confia em Deus? Você confia em Deus por aquilo que Ele te dá ou por aquilo que Ele já fez por você? Tem pessoas que confiam em Deus por aquilo que Deus dá a ele, mas esquece no que Deus já fez. Irmão, eu tenho comigo, Deus não precisava fazer mais nada para o ser humano. Mais nada. Eu falo e tenho convicção do que eu estou falando, irmão. Deus não precisava fazer mais nada. Preste atenção, mais nada pela igreja. Porque Ele tinha que fazer, Ele fez. Foi entregado Jesus para morrer na cruz. E ao terceiro dia Ele ressuscitar. E dar a mim e a você o direito de sermos filhos de Deus. As outras coisas, Ele dá se Ele quiser. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele nos deu o que? A salvação. Ele nos deu o que? A direção. Ele nos deu o caminho certo para você e eu seguir. Só somos enganados se eu e você quisermos. Porque a Bíblia está na nossa mão. Você só é enganado se você quiser. Tudo que você ouvir na igreja, tudo que você ouvir na mensagem, você tem que conferir na palavra. Você tem que ver se está dentro da palavra. E você está no lugar certo, onde está aprendendo a palavra. Você está aprendendo a verdadeira palavra. Porque o nosso pastor já falou, o dia que ele sair fora, você não precisa vir mais. O que sustenta é a palavra. Deus poderia ter te dado o seu milagre no primeiro dia que você entrou na igreja. Mas Ele conhece o seu coração. Ele sabe o seu amanhã. É por isso que às vezes Ele permite você estar dentro do processo para você ser curado. Eu já vi pessoas entrar na igreja, na cadeira de roda, fazer propósito. Deus dá a oportunidade de voltar a andar e nunca mais voltar na igreja. Aí você pergunta para a pessoa assim, por que você não volta mais na igreja? Não, agora eu tenho que aproveitar minhas pernas. Então é por isso que tem muita gente que está na cadeira de roda. É por isso que tem muita gente que está enfermo. É por isso que tem muita gente que está deitado no leito. Aí você está falando heresia, não, irmão. É por isso que Deus permite muitas pessoas não serem curadas. Porque conhece o amanhã, conhece o coração, porque é infiel. Como foi dessa mulher? Quando ela precisou, ela veio até Jesus. Jesus deu a oportunidade de andar, agora não tem mais tempo para ele, ela agora está ocupada.
Seja fiel, irmão. Seja fiel em tudo que Deus já fez por você. Um dia eu já falei para o Senhor, se for para me sair da presença do Senhor, para me voltar a fazer tudo que eu já fiz de errado, tudo, eu prefiro que Deus me mate, enquanto eu tenho a certeza dentro de mim da minha salvação, do que voltar para o mundo e fazer tudo que eu já fiz. Porque aquela pessoa que volta, Satanás não brinca com ela. A vida dela fica 7 vezes pior do que era antes, quando Jesus libertou. Então saia daqui nessa noite, irmão, com um compromisso. Saia daqui hoje refletindo na sua vida, de onde Jesus te tirou. Do lamaçal do pecado, da podridão, do pecado, do erro, do engano. Hoje você tem a oportunidade de ser um novo homem, de ser uma nova mulher. Não desperdiça! Porque daquela porta para fora, sabe quem está te esperando? Satanás e seu exército. E ele não está brincando. Satanás não está brincando. Não brinque com Deus. Saia daqui hoje assumindo um compromisso com Deus de ser homem e mulher de Deus. Deus realiza o milagre na hora certa. Como realizou na vida de Naamã. Na hora certa, ele recebeu o milagre. Mas foi preciso ele descer 7 vezes no rio para quebrar o quê? O orgulho, a arrogância, ensinar a ele que a gente tem que ser humilde para alcançar as coisas. Assim o mundo espiritual, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ter humildade de saber que você precisa do irmão que está do seu lado. Às vezes a gente vem para a igreja e fala assim, eu não dependo de ninguém. Depende. Sabe por quê? Você pode levar um escorregão lá fora e quem pode estar passando na hora é esse irmão que está do seu lado, que muitas vezes você discrimina ele. Às vezes esse irmão está do seu lado, ele só precisa de um abraço. Às vezes eu e você viemos na igreja, irmão, simplesmente querendo um abraço. O abraço é o suficiente. Mas nós às vezes estamos tão ocupados que não conseguimos ver que o irmão que está do lado precisa só de um abraço. Ou às vezes ele está precisando de uma palavra. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Temos que deixar as nossas ocupações de lado para Deus ser completo na nossa vida. Naamã deixou todas as suas ocupações de lado. E quando ele saiu daquele último mergulho, ele saiu determinado que ele ia servir o Deus Todo-Poderoso. Que ele ia dedicar a sua vida ao Senhor, da mesma forma que ele dedicou ao rei da Síria, ele ia dedicar a sua vida a Deus. Eu e você, irmão, nesta noite, temos que dedicar a nossa vida ao Senhor, porque de onde Deus me tirou, não quero voltar mais. Você quer voltar para onde? Você viveu grande parte da sua vida sofrendo, sendo humilhado, sendo envergonhado? Deus tem o melhor para você. Amém? Para encerrar, você coloca para mim aqueles 2 versículos, Romanos 8:37, depois Filipenses 4:13. Os irmãos podem se colocar de pé em nome de Jesus. Só vence o processo quem suporta o processo. Você tem que suportar, irmão. Você tem que suportar. Porque se você suportar, Deus vai te dar vitória. Deus é o mesmo. Deus faz grandes coisas ainda na vida do ser humano. O único que muda é o ser humano. Desde quando Deus criou o homem tem mudado. E o homem tem passado por processo de mudança todo dia. Você tem visto aí o homem virar até animal. Ele muda para tantas coisas, mas ele não quer mudar para Deus. As pessoas mudam o seu corpo, mas não querem mudar um simples órgão que está dentro de nós, para Deus fazer morada, que é o quê? O coração. Romanos 8:37 diz assim, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. O que nós lemos lá em Tiago? Quem nos amou lá?
Quem nos prometeu lá? É Jesus. Agora, Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem fortalece você é Cristo. Quem te dá força para você acordar, quem te dá força para você lutar pela sua casa, pela sua família, é Cristo. É Ele que nos fortalece em todas as coisas. Você é mais do que vencedor, irmão. Todas as coisas você pode. Põe no seu coração, todas as coisas você pode, por aquele que te fortalece. Quem te fortalece é o homem? Não. Quem te fortalece é o seu patrão? Não. Quem te fortalece é o presidente? Não. Quem te fortalece é Deus. E em Deus você pode todas as coisas. E em Deus você pode receber a cura. E em Deus você pode receber o seu milagre. Em Deus você pode ver a transformação da sua casa, da sua família, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Mas em Deus, só Ele que nos fortalece. Ele que te dá saúde. Ele que te guarda o seu deitar e o seu levantar. Salmo 139. Ele que te guarda. É Ele que esquadrinha o seu deitar e o seu levantar. É Deus, irmão. Quando você está dormindo, é Deus que está do teu lado. Quando você levanta, é Deus que está do teu lado. Quando você trabalha, é Deus que está do teu lado. Quando você caminha, é Deus que caminha ao teu lado. Existe um salmo que diz assim: ó Israel, se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha te estragado vivo. Esse salmo para mim é para você também, irmão. Se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha nos matado. O inimigo já tinha ceifado a nossa vida. O inimigo já tinha destruído a nossa casa, os nossos filhos. Mas nós louvamos a Deus que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Olha lá, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Quem entende seu pensamento, irmão, é Deus. De longe, Ele sabe o que você está pensando aí agora. Ele sabe tudo que você pensou desde o primeiro momento que você começou a ouvir a mensagem. Ele sabe tudo que você pensou. Ele sabe se você acreditou no que você ouviu, ou se você vai acreditar, ou vai deixar de acreditar, porque Ele conhece o seu pensamento. De longe Ele te conhece. Por que Deus te conhece? Porque Ele permitiu você nascer. Porque quando nós fomos fecundados no ovário da nossa mãe, lá foi uma briga para nascer. Até para nascer existe uma briga. São milhões de espermatozoides. Deus permitiu você nascer. Quantos morreram? Mas Deus preservou você, para você estar aqui hoje, porque Ele te ama. Deus te ama. Deus te ama. Não importa a sua condição que você está passando agora. Deus te ama. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Aleluia. Fecha os teus olhos. Coloca para nós um louvor. Consagração. Você vai consagrar hoje o seu coração, a sua vida para o Senhor. Deixa o seu coração como um altar de Deus. Fala assim: Senhor, eu entrego hoje o meu coração como altar. Faça morada em mim. Saia daqui hoje com uma nova visão. Você tem que ser fiel aonde Deus tem te abençoado. Você tem que honrar a Deus, irmão. Você não tem que honrar o homem, não. Você tem que honrar a Deus. Você tem que honrar tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Porque se não fosse Deus, aonde você estaria?